Olá, muito boa tarde. Dê aos cristãos a oportunidade de voltar para casa. É esta a aposta da campanha de solidariedade que vai ser lançada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e que apoia o regresso dos cristãos ao Iraque, às regiões de onde tinham sido expulsos pelo autodenominado Estado Islâmico, uma situação de que nos vai falar Catarina Martins Petencourt. É dentro de minutos, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O poder, o serviço e a vida cristã estiveram no centro da reflexão do Papa na recitação do Ângelus. Ser cristão é mais do que uma aparência de religiosidade ou correr atrás de honras e títulos. A reflexão do Papa Francisco na oração do Ângelus deixou alertas para quem deixa de ver o outro como um irmão. Non dobbiamo considerarci superiori agli altri. La modestia è essenziale per un'esistenza che vuole essere conforme all'insegnamento di Gesù, il quale è mite e umile di cuore, ed è venuto non per essere servito, ma per servire. Perante milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, o Papa Francisco falou num defeito frequente em quem tem autoridade civil ou eclesiástica: exigir aos outros o que eles próprios não colocam em prática. A autorità nasce del buon esempio per aiutare gli altri a praticare ciò che è giusto e doveroso, sostenendoli nelle prove che si incontrano sulla via del bene. L'autorità è un aiuto, ma se viene esercitata male diventa oppressiva, non lascia crescere le persone e crea un clima di sfiducia e di ostilità e anche porta alla corruzione. Após a oração, Francisco recordou a beatificação na Índia da irmã Regina Maria Vatalil, religiosa das Clarissas Franciscanas, que foi morta por causa da sua fé cristã em 1995. Suor Vatalil ha dato testimonianza a Cristo nell'amore e nella mitezza e si unisce alla lunga schiera dei martiri del nostro tempo. Suo sacrificio sia seme di fede e di pace, specialmente in terra indiana. Era tanto buona, la chiamavano la suora del sorriso. O Papa despediu-se dos peregrinos, como habitualmente, pedindo orações por si. Os imigrantes portugueses mobilizaram-se e ajudaram as vítimas dos incêndios em Portugal. Os portugueses a residir no estrangeiro não ficaram indiferentes aos incêndios que fustigaram vidas e bens de várias populações. O drama destas pessoas foi acompanhado de perto e a solidariedade fez-se logo sentir. Nós decidimos em boa hora, em 2 de julho, participar mesmo lá longe, unirmos ao peditório feito pela Conferência Episcopal. Portanto, enviámos 4.500 euros para a Cáritas Portuguesa. Era a instituição que nos dava mais credibilidade na altura, porque está no terreno. Depois fizemos mais atividades, fizemos mais umas atividades agora em setembro, reunimos 2.400 euros, também já enviámos para a Cáritas Portuguesa. Logo desde a primeira hora, isto tudo começou em junho, houve movimentos em diferentes partes da Europa, pessoas que aderiram com géneros, com dinheiro, com iniciativas, portanto foram muito ativos, e até porque é importante ver a ligação, não é? Alguns têm familiares que sofreram, não é? Alguns têm terras que perderam e, portanto, a ligação é muito forte. Foram semanas terríveis vividas em Portugal. As chamas consumiam tudo o que aparecia à frente. O terror e o drama eram visíveis nos rostos das pessoas. O verde deu lugar à cinza. Todavia, os imigrantes uniram-se em prol daqueles que perderam os seus bens. Depois há aqui um sentimento de justiça que queremos que seja feita, é esta certeza que as pessoas procuram. Nós angariamos coisas, seja em género, seja em dinheiro, e que efetivamente cheguem às populações.
Nós queremos que esta ajuda se veja e não queremos ouvir dizer ainda não recebi nada. Portanto, a urgência, o sentido de urgência, o mesmo sentido de urgência que estas comunidades sentiram e que as mobilizou, nós queremos ver também na aplicação daquilo que foi recolhido. Tendo em consideração que grande parte dos nossos imigrantes provém dessas regiões que arderam, portanto, há uma dor muito grande, há de facto toda uma série de sentimentos que nós queremos colocar numa celebração, como sinal de que nós cristãos estamos nesta realidade, mas também para afirmar a esperança. Há que reconstruir, há que continuar. Depois da tragédia, é fundamental não perder a esperança. Reconstruir é a palavra de ordem. Esquecer as polémicas e os aproveitamentos políticos e ajudar aqueles que perderam os bens. As pessoas estão de novo a mobilizar-se, a recolher roupa, a mandar contentores. As transportadoras estão a oferecer transporte gratuito para Portugal. Toda a polémica que se vive ao redor dos incêndios é uma polémica que não é positiva. Críticas políticas, críticas das instituições, também da parte de algumas pessoas há muita raiva. No estrangeiro vivemos estas realidades com muito mais profundidade, quer dizer, sentimos-nos às vezes tão impotentes por estarmos longe que isso muitas vezes resulta numa grande receptividade nas atividades que propomos para a ajuda destes incêndios, sobretudo dos bombeiros, através da Cáritas, através de alguns organismos diocesanos, os portugueses, porque sentem isso, e muitos deles também foram fustigados pessoalmente por esta vaga de incêndios. Mesmo longe da pátria, os imigrantes não esquecem as suas raízes e mobilizaram-se na ajuda às vítimas dos incêndios no último verão. A escola cada vez mais contexto para o despertar da fé, um tema em análise em Fátima pelos responsáveis diocesanos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Esta é uma disciplina que registra atualmente uma mutação entre os seus alunos. Se há uns anos este era um espaço curricular que procurava fazer o diálogo entre a fé e a cultura, hoje é um espaço de primeiro anúncio. São alunos que alguns não são batizados, muitos não frequentam a catequese e que as aulas de educação moral não são apenas diálogo na iluminação da fé, mas em muitos casos são despertar da fé, isto é, as aulas de educação moral religiosa começam a ter outra dimensão, outra finalidade, que é ajudar num contexto escolar a despertar a fé dos alunos para depois os colocarmos, isto é, colocar não, para depois o aluno possa amadurecer e crescer na fé já na comunidade cristã. Este encontro registrou também algumas preocupações que neste momento se verificam na disciplina. Uma das preocupações é que ainda vamos tendo alguns horários de educação religiosa católica que não estão preenchidos, não estão ocupados pelas próprias nuances do concurso, que é um concurso moroso, complexo, mas é um concurso. Portanto, é um concurso público e, como tal, tem regras públicas. E, portanto, ainda temos esse desafio pela frente. Esperemos nos próximos tempos ver esse desafio resolvido. Outro tema em análise neste encontro foi a formação. Este ano a proposta vai para uma iniciativa formativa de um dia centrada nos alunos do primeiro ciclo para perceber como esta faixa etária desenvolve as suas aptidões dos conceitos da fé. E aí percepcionar, perceber, refletir como é que uma criança de 5, 9, 10 anos faz o seu desenvolvimento socio-ético, moral, religioso. Ou seja, como é que percepciona, como é que se vai desenvolvendo nestas dimensões. E, portanto, dar aos professores algumas ferramentas sobre o desenvolvimento psicológico, ético, moral, religioso destas crianças. Para quê? Para que depois as pessoas, em contexto de turma, tenham estas ferramentas e poderem trabalhar os conteúdos da disciplina. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica já tem agendadas 2 grandes atividades nacionais em 2018. A 8ª edição do Encontro de Alunos do Ensino Secundário é nos dias 13 e 14 de abril, em Tomar, e o Interescolas do primeiro ciclo é 25 de maio, em Fátima.
agência.eclésia.pt. É aqui que pode encontrar toda a informação relacionada com a Igreja Católica. Olhamos agora o regresso dos cristãos a Nínive, uma região do Iraque, de onde tinham sido expulsos pelo autoproclamado Estado Islâmico. É uma situação que motiva uma campanha de solidariedade da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muito boa tarde, Catarina Martins, muito obrigado por estar connosco. Falávamos de Nínive, mas há outras localidades no Iraque que estão a receber cristãos novamente, que querem regressar. Para isso precisam de condições e nisso está empenhada muito particularmente a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Exatamente. De facto, há um grupo de cristãos e estima-se que o número de cristãos que tiveram a fugir em agosto de 2014 por causa da ação do autoproclamado Estado Islâmico tenha sido cerca de 12 mil famílias, ou seja, serão cerca de 100 mil pessoas, 95 a 100 mil pessoas que fugiram naquela noite, obrigados a fugir, a deixar tudo para trás por causa da entrada nas suas casas, nas suas terras, nas vilas e aldeias, predominantemente cristãs deste autoproclamado Estado Islâmico. E estas pessoas têm agora, com a libertação desta zona de Mossul, portanto, que todos vimos na televisão, a libertação desta cidade, desta região, há agora esta possibilidade dos cristãos poderem voltar. E, de facto, é isto que nós estamos a fazer, é uma grande ação de solidariedade com o tema Iraque, o regresso às raízes. Portanto, é com esta vontade de ajudar os cristãos a voltarem às suas raízes, a voltarem ao local onde os cristãos sempre viveram, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, fala-se tantas vezes da planície de Nínive. Portanto, é ajudar os cristãos a voltar. E é este o momento exato, porque depois da libertação de Mossul e toda esta zona, portanto, são várias as aldeias e vilas ali à volta da cidade de Mossul que são cristãs, é agora o momento, com esta libertação, é agora o momento de ajudar estas famílias a voltar. Isto porque, se não voltarem, provavelmente as suas casas vão ser ocupadas por outras pessoas e eles perdem automaticamente o direito às suas casas porque são parte de uma minoria no Iraque e, portanto, ou então ficam vazias e não há possibilidade de regressar. E, portanto, os cristãos neste momento do Iraque e que têm esta vontade de facto de regressar às suas casas, de voltar a reconstruir e de ter alguma esperança no futuro, é agora o momento de ajudar. E por isso a Ajuda à Igreja que Sofre, que tem estado desde o primeiro momento, desde agosto de 2014, tem estado de facto no Iraque com uma ajuda constante, desde a alimentação, medicação, casas, tudo o que é necessário de essencial. Já a reconstrução de agora estruturas, a reconstrução. Portanto, nós temos estado estes anos todos e agora não podíamos de forma alguma abandonar, porque os cristãos não têm capacidade para recuperar sozinhos as suas casas, precisam sempre de ajuda internacional. E, portanto, esta campanha que foi lançada a nível internacional, que está a ser lançada, é de facto uma grande campanha de sensibilização da opinião pública, dizer que se não ajudarmos agora os cristãos é de facto o fim da comunidade cristã neste país e precisamos de os ajudar, precisamos estar junto deles, precisamos de fazer lobby nas Nações Unidas, na União Europeia, no sentido de que esta minoria seja também protegida como outras que existem no Iraque. E mais importante até do que as palavras são as imagens e os testemunhos e é isso que lhe queremos mostrar agora. Vale a pena então ver como as coisas começam, a vida começa a pulsar no local. When we leave the village, 2014, it is a miracle. In 2 hours, all the families went out before ISIS coming. They thought to destroy the church or the Christianity when they destroyed the crosses and the Christian symbols. Maybe here in the earth, in this place, in this time, but the victory will be for the Christ and the cross. This is our faith. Many times we cried when we remember our life. We didn't think that we will be a long time here. Our God protect us from ISIS. When I have difficult time, the first thing I think about is praying to be with God. Our faith is our aid, our help to continue the life. I am Father Stephen Azal. One day I served this church when this church is very, very beautiful. Now you can see this church is destroyed. The ISIS
stole everything. We hope one day we can return to celebrate in this church with the people. We need to help us to making something better for the life to this church, to this town, Batnaya. We are in Ankawa, Mar'ouda district. It's a newly found district after 2005 when the Christians fled the violence from Baghdad and Mosul. 80% of the project is being completed. A building like this, yes, it's for the Chaldean church, but at the same time, as we are doing with other buildings, we are offering to the Syrian Catholic and Syrian Orthodox as well. So 2 churches and 3 churches sometimes are using the same building. ولد الذهاب إلى الحقل وجلب الأبقار والعجول اختطفت أنا وأولادي ال4 من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. احنا بهذا البلد ولدنا في هذه الأرض وعشنا في هذه الأرض وسنبقى في هذه الأرض. ولدنا في هذه الأرض وعشنا في هذه الأرض وسنبقى في هذه الأرض رغم ما حدث للمسيحيين منذ مجيء الإسلام إلى داعش. لأن المسيحية تعرضت للاضطهاد والتنكيل الديني منذ مجيء الإسلام إلى داعش. أنا عندي إيمان قوي بالسيد المسيح له المجد أنه أبقى بايلر مهما تكون التضحية. Imagens que nos chegam das comunidades cristãs no Iraque, apoiadas pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e é um apoio que é dirigido muito particularmente também, um desafio aos portugueses, que também eles e a comunidade cristã aqui, que goza de paz e de serenidade, possa apoiar estes seus irmãos do Iraque. Sem dúvida, de facto, os portugueses têm sido muito generosos ao longo destes anos com estas comunidades do Iraque e do Médio Oriente, em concreto, e nós temos que, nós queremos continuar com esta generosidade, porque as necessidades são muitas. Como eu dizia há pouco, portanto, sem esta ajuda do exterior não há capacidade de os cristãos poderem voltar. E este plano que nós temos, que tem algumas semelhanças com o plano Marshall, portanto, um plano de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, este plano de reconstrução desta zona predominantemente cristã é, de facto, um plano gigantesco, que está orçado em cerca de 250 milhões de dólares, portanto, é um volume muito, muito grande. E não é só a Ajuda à Igreja que Sofre que está no terreno, é evidente, são várias instituições que estão no terreno a ajudar, porque, de facto, as nossas estimativas é que há cerca de 13 mil casas que ficaram parcialmente destruídas, incendiadas ou totalmente destruídas e, portanto, é preciso um grande esforço para que esta comunidade possa regressar, de facto, às suas raízes. E os portugueses têm sido tão generosos, acreditamos também que, mais uma vez, vão ser generosos com esta ajuda a esta comunidade cristã a regressar às suas casas e também continuar esta ajuda que nós temos feito, porque é necessário continuar a ajudar também todos aqueles que precisam de ficar ainda nos campos de refugiados, em casas ainda alugadas, em contentores, para que possam continuar a sobreviver, porque nem todos não conseguimos neste momento fazer esta deslocação desta quase 100 mil pessoas que querem de facto regressar às suas terras. É um projeto gigantesco e que sem a generosidade dos nossos benfeitores e amigos é impossível nós fazermos. Uma generosidade e uma campanha que se vai enquadrar muito agora também nestes meses do Natal, neste aproximar das festas natalícias. Exatamente, de facto é a nossa grande campanha do ano, do Natal, em que também apelamos de facto a esta generosidade dos nossos benfeitores para que olhem para esta comunidade. E nós estamos a falar, quando nós falamos da comunidade do Médio Oriente, em concreto desta que estamos a falar, nós podemos estar a assistir hoje a momentos tragicamente históricos em que é um desaparecimento de uma comunidade que nasceu naquela zona e que, pelas condições adversas que aconteceram, portanto, a entrada de um grupo radical que começou a atuar nesta zona do mundo, que se viu obrigada a deixar tudo para trás e ficou absolutamente sem nada. E, portanto, acreditamos que a comunidade portuguesa, os cristãos portugueses, também se queiram unir a nós nesta grande missão que é, de facto, ajudar os cristãos a voltarem para as suas terras. E para além destas razões históricas, que são as suas origens ali, destas comunidades cristãs, elas hoje, apesar de minoritárias, representam um equilíbrio
na zona de valores partilhados com outras denominações religiosas, mas que ajudam a um equilíbrio e a serenar, por vezes, tensões e a dar sobre os acontecimentos diferentes perspectivas. É muito importante a presença dos cristãos naquelas zonas. Sem dúvida. De facto, é fundamental a presença cristã, porque a mensagem do cristão é uma mensagem de amor, de paz, de perdão. E isto é fundamental neste país, porque se nós imaginarmos que este país está em guerra há dezenas de anos, portanto, é preciso que haja alguém que consiga fazer esta reconciliação entre as várias religiões que existem e que sempre existiram e que nós queremos acreditar que vão continuar a existir. Mas é preciso, de facto, esta presença desta comunidade cristã que, apesar de tudo o que sofreu, apesar de tudo o que tem passado nestes anos, apesar disto, continua a transmitir esta mensagem de perdão e de amor ao próximo e de ajudar o próximo. E tem sido extraordinário porque, por exemplo, quando a AIS envia ajudas para a Igreja, que acolheu esta comunidade tão grande que chegou ao norte do Iraque, na zona do Kurdistão, na zona de Ankaw e de Erbil, a Igreja não se escolhe apenas para ajudar aqueles que são cristãos. Todas as comunidades são bem-vindas e todas são apoiadas. E isso é um testemunho que tem sido fundamental no terreno, de perceber que a comunidade cristã, apesar das dificuldades que tem, apesar do sofrimento que tem passado, continua aberta a ajudar todas as pessoas que necessitam de ajuda e não fecha a porta a ninguém. E por isso é fundamental a presença da comunidade cristã, apesar de ser uma comunidade cada vez mais minoritária. Neste momento, pensa-se que em todo o Iraque serão cerca de 200 a 300 mil cristãos, não mais do que isto. E, portanto, é uma comunidade extremamente pequena, mas com um papel extraordinário deste trabalho de reconciliação, que é fundamental. E esse é um verdadeiro testemunho de Evangelho. Exatamente. Catarina Nunes, muito obrigado por ter estado aqui no também. programa Eclésia. Os cristãos que começam a regressar a algumas regiões do Iraque e, para isso, contam com o seu apoio solidário através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A terminar, recordo que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.